Boa tarde, cidadãos de Boa Viagem. Aqui vos fala é Suzane Moreira e junto com Miss Rain Júnior estaremos aqui até as 3 horas da tarde para falar um pouco para você da nossa querida cidade de Boa Viagem. Aqui você vai ficar por dentro de várias novidades de nossa cidade, você vai aprender como foi que surgiu esse município, como foi criado o Ceará. Vamos falar sobre aquele casal que é um monumento importante em nossa cidade. Vai ter muita coisa boa aqui no nosso programa. E também vamos chamar os empresários da cidade para estar trazendo seu testemunho de vida, de como eles conseguiram crescer aqui na cidade, quando ela ainda era poucos cidadãos. E assim vai. Durante a semana vamos estar aqui mostrando vários quadros importantes de nossa cidade. Fala aí, Miss Rain Júnior. Boa tarde a todos, é com muito prazer que a gente do portal Divulgando Boa Viagem estreia hoje o programa Liberdade em Foco, aqui pela sua rádio AM 1310. É isso aí, Miss Rain. Então, o que temos para hoje? Então, hoje a gente vai debater um pouco sobre a história da origem do nosso estado do Ceará. Muito bem, então sejam bem-vindos, compartilhe a nossa live, dá aquele like, vamos precisar da sua ajuda. Quanto mais compartilhamento, mais a cidade vai ficar por dentro das histórias de nossa cidade. Patrício Melo já está aqui na live, abraço Patrício, abraço a vocês que estão assistindo a live agora. Você também pode ser convidado especial, viu Patrício? Tem muita história para contar também. O seu pai. Mais música. Sou parte desse chão, aqui é meu lugar. A minha joia querida, doce dor. Você pode nos escutar também através do aplicativo Radiosnet, também pelo Play Store do seu Android ou seu iPhone, pelo aplicativo Rádio Liberdade AM 1310. Além disso, você também pode nos acompanhar pela página oficial da Rádio Liberdade e pelo nosso portal Divulgando Boa Viagem. Falar nisso, Júnior, vamos falar um pouquinho aí do nosso portal. O motivo de estarmos aqui na Rádio Liberdade, como a gente conseguiu esse espaço. Fale você que é o criador, né, do portal, como foi a ideia. Fala aí pra gente. A origem do portal Divulgando Boa Viagem foi para tentar chamar a atenção ainda mais dos grandes empresários, tanto do nosso estado do Ceará como do país. Boa Viagem hoje é uma cidade totalmente privilegiada, cortada por uma BR-020, 3 CEs, interliga a capital Fortaleza, a capital do Brasil, Brasília, e além disso, mais os vários pontos turísticos que Boa Viagem tem e muitos boaviagenses não conhecem. Só sabem que tem o Cachoeirão das Almas. Exatamente, mas Boa Viagem não só se resume apenas ao Cachoeirão das Almas, mas sim também, como por exemplo, a Praça Monsenhor José Cândido, a Praça Antônio Queiroz, a Praça Vereador José de Lima, as várias ruas, o porquê aquela rua tem o nome daquela pessoa, o que aquela pessoa fez pela nossa cidade de Boa Viagem. Isso e muito mais você vai saber aqui com a gente no programa Liberdade em Foco. Isso mesmo. Então, cidadãos de Boa Viagem, vamos estar aqui mostrando a nossa cidade. Também, quase todos os dias, abre lojas filial nessa cidade e a gente passa desapercebido, né? Somos cidadãos que vai e vem, compra alguma coisa, vai para casa e é aquele aperreio, aquela correria toda. E a gente não está acompanhando o desenvolvimento de nossa cidade. É para isso que nós estamos aqui nesta rádio, para te mostrar realmente Boa Viagem tem crescido. Não só trazendo notícias ruins para vocês, que aconteceu um acidente, um roubo. Não, a gente quer mostrar como a cidade tem crescido. É um diferencial da gente, né, Suzane? Normalmente, não desmerecendo os outros portais da nossa cidade,
Mas a gente já vê tanta notícia ruim nos jornais, na TV, aqui mesmo na nossa cidade. Então, por que não divulgar as coisas boas que Boa Viagem tem a oferecer, não somente para os seus cidadãos, como também para o Brasil e quem sabe até para o mundo? Muito bem, Júnior. Eu quero perguntar pra você, Júnior, aqui. Eu vou fazer uma entrevista contigo agora, tá bom? Pronto. Vai ser o primeiro entrevistado da semana. Me diga uma coisa. A gente não vai falar mais sobre o Ceará em si, mas vamos falar do casal famoso primeiro? Pronto, sobre Antônio Domingues e a Augustinha Sanches de Carvalho. Isso. Me diz uma coisa, esse casal, eles vieram de onde? Pronto. A origem do casal, Antônio Domingues e Augustinha Sanches de Carvalho, é de Portugal. Nossa, vem de longe. Vieram de longe. E é uma história muito bonita, que muita gente ainda infelizmente não conhece. Muita gente acha que é uma história que toda a população boaviagense sabe, mas muitos não sabem realmente a verdadeira história. Verdade. Júnior, como foi que se deu essa paixão que tiveram que fugir e de Portugal chegaram aqui neste lugar? Pronto, eles eram de religiões diferentes. E naquela época, os pais não permitiam que as suas filhas ou filhos se casassem. Eles eram rivais, né? Eles Isso. eram judeus. Como, por exemplo, a história de Romeu e Julieta, que é uma história que todo mundo conhece de amor, né? Que infelizmente teve um final trágico. Agora, graças a Deus, a história de Antônio Domingues e Augustinha deu certo. É tanto que ajudou Boa Viagem a se tornar cidade. É isso mesmo. Então, eles vieram de qual forma a chegar aqui? Então, quando o pai de Augustinha ficou sabendo que Antônio Domingues queria casar com ela, tomar como esposa, né? E por conta da religião, ele veio pra cá, pro Ceará Grande. Porque lembrando que na época, o estado do Ceará, ele não era governado por uma liderança votada pelo povo. Mas vamos dizer que era uma pessoa colocada como um representante da monarquia aqui no estado do Ceará. E eles teriam que ir para Quixeramobim, é isso? Não, Fazer? assim, primeiramente, quando eles vieram lá de Portugal, eles se estabeleceram na cidade de Recife, né? O pai de Augustinha era dono de muito gado, né? Empresário do ramo de cal, lá em Recife, quando assim se estabeleceram. E quando eles estavam tomando rumo de vida lá em Recife, Antônio Domingues veio atrás de Augustinha. Foi um amor grande, viu? Foi, com certeza. Passou um mês no navio. Então, o tempo assim de viagem dele, precisamente, não temos relatos de quanto tempo passou. Mas eu acredito que, como naquela época era movido a vapor, acredito que foram vários dias de viagem. Sim. Até chegar aqui tempo. no Brasil. Eu soube também, lendo a história, que o pai dela teve que vender o gado todo. Pronto, era isso que eu ia falar agora. Quando o pai dela ficou sabendo que Antônio Domingues estava vindo de Portugal para Recife, atrás de Augustinha, ele providenciou totalmente de vender tudo o que tinha conquistado em Recife. E vieram parar aqui no Ceará, mais precisamente na cidade de Icó. Muito bem. Então, meu querido, vamos escutar mais uma musicazinha pra gente falar um pouquinho mais. Solta aí, DJ. Vamos respirar. Que a história, ela é bem profunda. Ela é uma história, um romance que surgiu aí. E a gente faz parte dessa história. Aqui é meu lugar. Boa Viagem, a minha cidade, terra do meu bem-querer. Boa Viagem. Vamos para o comercial. Já já voltamos com Divulgando Boa Viagem, anexado com Liberdade em Foco. Essa mulher... O amor é grande, né? Rapaz, eu queria saber uma coisa. Como foi que ele conseguiu rastrear? Pronto. Eu acredito
que quando ele chegou em Pernambuco, né, lá em Recife, ele foi procurar saber onde que era o paradeiro de Agostinha. E informaram que o pai de Agostinha, tinha vendido tudo e tinha vindo pro Ceará Grande. Então, Antônio Domingues não pensou nem duas vezes e veio pra cá atrás da sua amada. Olha só. E nessa procura toda, gastou muito tempo, viu? Porque Portugal até aqui não era perto. Não. Aí ele chega e enfrenta o desafio de procurar no Brasil inteiro. Mesmo que ainda não era tão povoado, mas era mais matagal, né? E ele tinha que ter um destino. Era muito amor, viu? Era muito amor envolvido. Com certeza. Aí, depois que eles saíram de Recife, lá no Pernambuco, eles se estabeleceram aqui na cidade de Icó, onde que o pai de Agostinha... Icó fica onde, Júnior? Na região centro-sul do nosso estado, do Ceará. Perto de Pedra Branca, não é isso? Não. Pra lá? Não. Icó fica pra lá de Iguatu. É uma fica importante longe cidade daqui do estado do Ceará. Isso. Agora, eu soube que ela fazia uns artesanatos aí, não era? Eu acredito que para tomar o tempo, né? Porque naquele tempo não tinha muito o que se fazer. Agostinho Uma renda. gostava de tricotar, né? Vamos falar assim no linguajar popular. E o interessante é que naquela época não tinha a famosa agulha. Então, o que era usado? E ela usou o que para fazer esse tricô? Pronto, ela usava o espinho do mandacaru. Olha só, o povo é inteligente. Com certeza. Não, você tem que ser idealista do seu sonho, criador do seu sonho, embora seja pequeno. Agora eu vou deixar uma mensagem para você. Comece com o que você tem nas mãos. Eu não vou fazer um crochê porque eu não tenho agulha. A mulher começou com um espinho de mandacaru. E eu acredito que ela fez muitas rendas bonitas, viu? Com certeza. E aí agora você me pergunta, caro ouvinte, como foi que Antônio Domingues fez para chegar até Agostinho? Eu também quero saber. Para começar a fuga, né? Então, um certo dia, a criada, né, a mucama de Agostinha e fiel amiga dela, estava a catar espinhos, né, no terreiro da casa, da fazenda. E Antônio Domingues aproveitou o momento e chegou até ela e falou que queria fugir com sua amada. Ele entregou um bilhete, que nesse bilhete tinha falando o dia que ele pretendia ir em fuga com ela, né? Pra viver esse romance que infelizmente era proibido. Imagina quando ele avistou a mucama. Eu acredito que ele ficou muito feliz e trêmulo no mesmo tempo, porque aquela viagem toda ele chegou ao seu destino, né? E com certeza, e também o medo, né, de o pai de Agostinha... Sim, porque os cangaceiros, os jagunços, né? Isso. Estavam atrás deles também, né? Pronto, aí quando foi começar a fuga, né? Agostinha recebeu a carta de Antônio Domingues, escreveu outra carta em resposta a Antônio Domingues, marcando o dia da fuga. E no determinado dia, Antônio Domingues veio, né? Todo preparado para a fuga. E quando foi no momento da fuga, Agostinha pediu para levar a sua fiel mucama, porque era a sua companhia. Sim. E Antônio Domingues não fez Agora questão. isso aí foi um desafio enorme, viu? Só fugindo um pouquinho da história, uma coisa que eu acho que falta ser divulgada aqui na nossa cidade, apesar que ela não chegou em solo boaviagense, a mucama tem um papel fundamental na história. Sim, ela foi o cupido. Porque se ela não tivesse levado a carta que Antônio Domingues tinha escrevido para Agostinha, eles não tinham feito a fuga e não teriam dado o impulsionamento da cidade de Boa Viagem. Ela poderia ter ou guardado, ou ela poderia ter dado pro próprio pai da moça. Certeza, com Aí certeza. a história ia ser totalmente diferente. Isso. Levar até, talvez, a morte
do rapaz, né? Porque lembrando que naquela época, né, os coronéis, que eram chamados assim, eles eram muito carrascos, né? Sim, ele não tinha... Muito Apareceu na frente, Com certeza. matava. Se eles fossem contra o romance, né, do filho com uma moça ou da moça com um filho, eles eram capazes de mandar matar para não ver o filho ou a filha se casando com aquela determinada pessoa. Então, ela recebeu a carta e foi carta veio, carta foi, né? Isso. E começaram a fuga. Eu acho que um dos maiores desafios que ele enfrentou foi levar a Mucama. Com certeza. Né? E outro que a gente não pode jamais esquecer também, que é uma peça fundamental, o nosso famoso cavalo, que muita gente conhece como o cavalo morto, que inclusive também tem a peça representando aqui na Praça Monsenhor José Cândido, que inclusive o monumento é considerado como marco zero do nosso município, não é isso? Da onde você pode marcar os pontos cardeais, fala? Cardeais, Isso, norte, oeste, que sul, mais? Sul. leste. Você vai lá na praça e você vai medir. Se você quer saber a medida até a Barra de Fátima, você vai na praça, que lá é o marco zero, e você vai medir até lá. Ou então até Vila Azul. Você quer saber o quanto mede Vila Azul? Você vai na praça, aonde está o casal, e você vai medir até chegar a Vila Azul. Você sabia dessa? Não. Vocês, internautas, podem fazer perguntas também. Isso aí, você tá aberto a nos perguntar qualquer dúvida que você tenha sobre a história desse famoso casal que representa a nossa cidade, que vale ressaltar também que essa é a parte da formação romântica de Boa Viagem. Isso mesmo. Porque se não fosse a economia, o potencial de economia e localização da nossa cidade não seria a cidade tão importante como as demais aqui no nosso Sertão Central. Então, valorize a sua cidade, porque ela nasceu de um romance e agora tem crescido a cada dia mais. Outro dia no nosso portal nós divulgamos que Boa Viagem ela é polo bancária, né? E Isso. vem muita gente de fora para a nossa cidade comprar nos mercantil maior. Não vou falar o nome, que eu não tô recebendo, né? Brincadeira. Para quebrar o gelo, vamos dizer assim. E vem gente de Mombaça, Independência, vem de Pedra Branca para essa cidade. Se essa cidade não fosse tão grande, rica, não vinha tanta gente de fora, né? Vem até de Monsenhor Tabosa, E sem de potencialidade Tamboril, Santa também. Quitéria, né? Isso. Agora eu tô curiosa para você me contar como foi a morte do cavalo. Pronto, mas antes disso, da morte trágica do cavalo, a gente tem que falar sobre a trágica morte da fiel mucama de Agostinho. Ah, é verdade. Né? Quando eles vieram no caminho, mais precisamente no rio Quixeramobim, se não me falha a memória, né? Eles tinham construído uma casa de arrancho, né? E Antônio Domingues foi para a cidade de Pernambuco, voltou ao Pernambuco. Mas por que ele teve que voltar? Pronto, para fazer a documentação para poder casar com Agostinho. Eles esqueceram da documentação. Quando Isso. foi casar, outro impedimento do seu casório. Não deu certo. Aí ele teve que deixar as duas mulheres na cabana, na casa que eles tinham construído, e voltou atrás desses documentos. Agora segura aí que a gente te conta já embaixo, no Facebook da Liberdade. M... 1310. É isso mesmo, com Miss Rain Júnior e Suzane Moreira trazendo as histórias. Vamos vivenciar aqui, voltar à memória da história de Boa Viagem. E paramos aqui na caminhada do cavalo e os três, porque o cavalo teve que levar 3 pessoas. Meu Deus! E vale ressaltar que além dos 3, vinha a bagagem, né? E além da bagagem, vinha os junguços de seu pai correndo atrás do cavalo. E o cavalo correu muito e ele ia levando muito peso. Com certeza. Eram os 3 que iam em cima do cavalo. Era a mulher, o homem e a mucamba. Pronto. O nome do casal é Antônio Domingues Álvares e a Agostinha Sanches de Carvalho.
Isso. Não, Não, da não tem. Mucama não tem registro de É nome. porque escravo, né? O pessoal não dava muito valor ao nome, né? Infelizmente. Isso. Mas a gente dá opinião ao poder público, que a gente ficou sabendo, inclusive divulgamos através do nosso portal sobre a brilhante ideia que eu acredito que surgiu do grande secretário e historiador Eliel Júnior, o novo monumento do casal, né? Que em breve vai ser instalado em uma rotatória aqui na rua Enedina de Carvalho com a rua Basílio Vieira Carneiro, né? E a gente já deixa aqui a nossa ideia de um dia poder fazer um monumento em homenagem à Mucama. Porque como falamos, sem ela, a Augustinha não tinha recebido de forma Isso. alguma Ela poderia a ter carta de sujado, Antônio né, com Domingos. eles. Isso, com certeza. Me diga uma coisa, Boa Viagem, ela só teve esse nome ou ela teve outros nomes? Pronto. No começo, o nosso famoso rio Boa Viagem, né? Onde Ele- tem aquela lagoazinha no meio da praça ali, né? Não. Ali no caso... É. É verdade, é o rio Boa Viagem, perdão. Então, quando eles chegaram aqui, né? O rio não tinha esse nome. O rio passou a ser Boa Viagem depois que já foi emancipada a cidade. E para identificar o rio que corta a nossa cidade, foi passado o nome a Rio Boa Viagem. Mas na verdade, o rio Boa Viagem tem o nome de Rio Crateús, Olha só. que foi o primeiro nome. Você sabia da disso, nossa cara cidade. ouvinte? Depois de Crateús, Boa Viagem passou a ser chamada de Lagoa do Cavalo Morto, né? Ou então, simplificando o nome, Cavalo Morto. Só após isso que Boa Viagem passou a ser chamada de Boa Viagem em meados dos anos... que Deu branco? deu branco. Deu branco Acontece. agora. Já eu repasso para vocês a data exata. Sim, meu querido. Aí o cavalo morreu, né? Devido daquele peso. Não, então, no caso, como eu ia falando, as margens do rio Quixeramobim, como eu ia falando antes, né? Certo dia, quando o Antônio Domingos foi atrás da documentação para poder casar com Agostinha, com a demora de Antônio Domingos, Agostinha já estava meio aflita, né? E em um determinado dia, Agostinha estava a fazer seu bordado, né? E a Mucamba cuidando da casa. E ouviu um barulho lá fora. Esta achou que era Antônio Domingos que tinha chegado, né? E mandou a Mucama ir lá fora. Quando, infelizmente, ela saiu lá fora, era uma onça. Meu Deus. Era uma onça que, infelizmente, a devorou na hora. Que morte trágica. Com certeza. E como eu falei, uma peça fundamental que muitas pessoas esquecem de mencionar, apesar de não saber o nome, né, registrado, mas a Mucama tem um papel principal também, assim como o casal e o Era cavalo. pra ter um monumento também com ela, não é Com isso? certeza. Por isso eu Fica a deixei, dica, Eliel. por isso aqui é a nossa dica, a Secretaria de Cultura. Isso mesmo. E seu responsável, secretário Eliel Júnior, né? Grande secretário. Atenção, Eliel Júnior. Faz aí também. Manda fazer aí um monumento da Mucamba também. Coloca do lado do casal, porque ela faz parte dessa história maravilhosa. Com certeza. Quando finalmente Antônio Domingos chegou com a de Pernambuco, né? Encontrou Agostinha Chorosa. E fazia muito tempo que, infelizmente, essa fatalidade tinha acontecido. Mas a Agostinha era tão apegada à sua Mucama, né? Que ela ainda estava chorando pela morte dela. E quando Antônio Domingos chegou, ela correu para abraçar Antônio Domingos, já chorando. E Antônio Domingos perguntou por quê, né? Aquele choro todo, Daquele né? choro todo. E a Agostinha foi contar a situação e pediu para Antônio Domingos que não queria mais ficar naquele local,
porque aquela morte trágica tinha abalado muito seu emocional. Para eles chegarem até aqui a cidade, eles vieram num lugarzinho que é conhecido como Domingos da Costa, não é isso? Isso. E vale ressaltar, né, que mesmo esse tempo que eles passaram estabelecidos nesse local às margens do rio Quixeramobim, os capangas, né, que já vinham atrás do casal, já vinham atrás deles, e a ordem era matar, pra você ver, né? Um próprio pai mandar matar sua filha. Porque a família era rival, eles não queriam saber de acordo, não é isso? De jeito maneira. E então, além desse sofrimento da perca da mucama, ainda tinha esse receio Isso. dos capangas chegarem até o local, né, e matar os dois. Quando eles vieram embora lá do determinado local onde que eles estavam, como a Suzane já antecipou um pouco, eles vieram parar onde hoje é a Vila de Domingos da Costa. Agora você pode me perguntar, o porquê Domingos da Costa, Miss Rain? A origem do nome Domingos da Costa é pelo simples fato que no dia que os capangas chegaram ao Domingos da Costa, após Antônio Domingos e Augustinha passar pelo local, né? Um dos capangas chegou doente e morreu lá no local. Então o fazendeiro que deu abrigo para eles falou o seguinte: rapazes, vocês já estão cansados, já vêm de longe, sem comer direito, sem beber, por que vocês não voltam e dizem ao patrão de vocês que vocês cumpriram com a tarefa dada? Né? E eles realmente pensaram nessa ideia, aceitaram e voltaram. Como eles voltaram e esse dia da volta deles para Icó foi um dia de domingo, tá? Foi um dia de domingo e eles deram as costas à perseguição. Olha só que fato interessante. A perseguição, daí o nome, domingo, porque era um dia de domingo, e costa, porque eles deram a costa à perseguição. Daí surgiu o nome atual distrito Domingos da Costa. Você sabia disso? Está sabendo agora. Como foi que surgiu o nome Domingos da Costa? Fala. Sim, pronto. Então, continuando. Eles deram as costas, né, à perseguição de Agostinho e Antônio Domingos, e eles vieram parar por acaso aqui, onde que hoje se encontra a Praça Monsenhor José Cândido. Agora, segura, né, vamos para o intervalo, que é para o povo ficar bem curioso. Você sabia dessa história do Domingos da Costa? Agora nós vamos saber como eles chegaram aqui. E vamos falar sobre a igreja. Pronto. Só lembrando para você seguir o nosso arroba divulgando Boa Viagem no Instagram. Ai, de meu povo. Eu estou muito emocionada de estar aqui ao lado desse grande homem, João Alves Filho. Meu Deus, é o mito de Boa Viagem. O nosso abraço pro João Alves. Ele que nos deu a oportunidade de estar aqui. Nosso grande... Vixe, agora não sabe a palavra. Eu disse pra ele que quando eu escuto a voz dele, me volta a infância. Eu ficava no pé do rádio, ouvindo as programação. Ele é abençoado, viu? Embora é agitado, mas o homem tem história na cidade de Boa Viagem. Então vamos continuar aqui. A gente vai deixar a história pra amanhã, pra vocês ficarem bem curiosos. Tem uma ouvinte nossa aqui que está, meu Deus do céu, ela quer ouvir a história do cavalo, por que ele morreu, como foi que ele morreu. Um abraço para Luciana Vieira, do bairro de Fátima, mais precisamente a repórter. Ali no bairro Macaxeira, né, conhecido como bairro Macaxeira. A repórter do Cert News, né, uma honra, nós somos amigos dela. Então, Júnior, nós vamos deixar o povo curioso, mas não vale lá no site ler a história não, tem que esperar nós contar. Com certeza. Então, amanhã a gente vai debater sobre... Abraço pra Vera, cabeleireira lá do bairro de Fátima. Abraço, Vera. O amigo Erandi também, a esposa do Erandi, abraço.
esposo... A Vera é esposo do Erandi. É isso? Pronto. Então, o que a gente vai debater amanhã? A gente vai continuar a história da saga desse romance Isso. de Antônio Domingues e Augustinha, né? E o seu fiel cavalo, aqui sobre as terras boaviagenses. E vamos falar sobre o trágico fim do cavalo. Do cavalo. Que é a dúvida que todo mundo quer Você saber. vai ter que esperar até amanhã. Até amanhã. E não vale ir lá no site ler a história. Tem que esperar por nós. Escuta a gente aqui. A Luciana está curiosa. Ela vai ter que esperar amanhã. É amanhã, gente, tá? E também a gente vai saber se Boa Viagem ela já tinha habitantes ou não. Será que Boa Viagem tinha habitantes antes do casal chegar aqui na cidade? E o que Boa Viagem era destaque antes do algodão? Você sabia que Boa Viagem até hoje era para manter o destaque além do algodão? O meu pai, o Antônio Adriano, lá do Trapeados Lobo, foi um grande produtor de algodão. E eu quero dizer pra vocês que essa pessoa que tá falando aqui colheu muito algodão na vida. Muito. Fui trabalhadora Olha, eu sou agricultura, vai falar que nem o povo, pé roxo, né? Porque desde os 7 anos que eu trabalhava na agricultura, hoje estou na cidade, mas eu plantei feijão, plantei milho, algodão, fiz o que era possível nas terras lá do meu avô, Valderi, Memória. Trabalhei muito nessa questão do algodão. E eu me lembro, era muita fartura de algodão na época. Com certeza. E eu também quero deixar claro que você, querido ouvinte, pode também desenhar esse programa com a gente. Você que tem aquela dúvida de um determinado local daqui de Boa Viagem, um equipamento público. Misaim, como surgiu um centro comunitário? Como surgiu a Praça Antônio Queiroz? Você pode deixar sua sugestão tanto na nossa live pela Rádio Liberdade AM 1310, como também através da live feita agora há pouco no portal Divulgando Boa Viagem. É isso aí. Também você vai encontrar a live de hoje no nosso YouTube. Né? O YouTube vai ter o canal. Vou baixar o link deste vídeo e colocar também. Se você quiser dar uma olhada, rever a história de novo, eu vou estar colocando lá o programa de hoje no nosso canal Divulgando Boa Viagem no YouTube. E queremos também a sua opinião do que você está achando do nosso programa. Deixe seu comentário nas nossas lives, tá? Porque a sua opinião é muito importante para a nossa construção do nosso programa Liberdade em Foco. Isso mesmo. Em breve nós vamos fazer um sorteio até de um pirulito. Brincadeira, né, Misaim? A gente vai fazer um sorteio e perguntar algumas coisas da história que nós vai contar. E vai ser a pergunta na hora, porque hoje ninguém pode confiar mais. Que se eu te perguntar algo aqui, você vai no Google. Então a pergunta vai ser naquele momento. Quem responder na live rápido vai participar do sorteio de alguma coisa que a gente vai colocar aí mais na frente. Vamos encerrar por hoje. Exatamente 2 horas e 56 minutos na cidade de Boa Viagem, a eterna joia do Sertão Central, aqui no estado do Ceará. É verdade. Agora vamos para casa com saudade.